Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação, de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. 19 de fevereiro de 2020 é a liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Quarta-feira da sexta semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Oração do dia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar, pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 15, versículos do 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º AB, refrão 1º B. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Repitamos: Senhor, quem morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Que em nada prejudica seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará
em vosso monte santo. Repitamos: Senhor, quem morará em vosso monte santo? Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança, reservada para vós como herança. Efésios capítulo 1, versículo 17. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estais vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele. E ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora temos a liturgia comentada do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Jesus impôs de novo as mãos. Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Esta passagem do Evangelho, exclusiva de São Marcos, registra um fato a ser considerado uma cura progressiva que não ocorre no ato, mas evolui passo a passo, da cegueira total para a visão nublada e, enfim, para a plena visão. Do ponto de vista médico, nada mais natural. Os profissionais da saúde estão acostumados a esse tipo de terapia quando o próprio organismo vai colaborando com os medicamentos até o restabelecimento total. Chegam mesmo a estranhar se a cura é súbita, questionando seus próprios diagnósticos. Parece que não exagero se afirmo que também no campo psicoafetivo e espiritual devemos estar preparados para esperar por mudanças graduais, o que não costuma ser o procedimento padrão dos pacientes impacientes. Na vida de oração, a Igreja nos convida à perseverança. É verdade que os meios de comunicação têm atraído fiéis com a promessa de curas imediatas e transformações ao estalo dos dedos. Naturalmente, uma visão mágica da vida espiritual. Mas a doutrina dos mestres e dos santos é que devemos insistir na oração e esperar com paciência a atuação da graça no tecido da nossa alma. De grau em grau, de etapa em etapa, o Espírito de Deus vai operando em nossas íntimas feridas, restaurando as sequelas de nossos pecados, processo que certamente prosseguirá até o fim, quando o último sacramento dará o toque final. As cartas paulinas insistem neste ponto.
Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Rendei graças sem cessar. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Intensificai as vossas orações e súplicas. Efésios, capítulo 6, versículo 18. E ainda, sede perseverantes, sede vigilantes na oração. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Outro ponto que me chama a atenção é que Jesus, antes de curar o cego de Betsaida, levou-o para fora do povoado. E uma vez completada sua cura, advertiu-o: não entres na aldeia. É que muitas doenças do corpo e da alma podem ser causadas pelo ambiente que frequentamos. Na vida espiritual, a volta ao convívio gerador dos desequilíbrios, depressões e pecados pode reativar os males que nos afligem. Jesus advertiu sobre a casa varrida e arrumada, conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 24. A pessoa que recebeu uma cura ou libertação, para onde pode voltar o maligno, acompanhado de outros 7 espíritos piores do que ele? Todo cristão recebeu uma iluminação, nome primitivo do batismo, mas o pecado pode cegar nossos olhos. Orai sem cessar. Senhor, que eu veja. Lucas, capítulo 18, versículo 41. Vamos ao santo do dia. Olha, eu só quero dizer, antes de contar a história do santo do dia, que este vídeo eu gravo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e para a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem determinou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Agora, esse texto eu estou retirando da página a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. São Conrado de Placência é o santo do dia 19 de fevereiro. São Conrado de Placência. Vamos saber da história dele? Era casado e vivia na cidade de Placência, na Itália. Certo dia em que estava caçando lebres e faisões, causou um incêndio acidental que provocou grandes danos. Em seguida, ele fugiu para escapar à justiça. Ao saber que um inocente fora condenado em seu lugar, apresentou-se e confessou sua responsabilidade. Ofereceu todos os seus bens para indenizar os prejuízos. Este gesto fez Conrado gastar todo o seu dinheiro e ele acabou ficando pobre. Mas ninguém conhece os caminhos do Senhor. O caçador incendiário ingressou num convento da Ordem Terceira de São Francisco, abandonando a esposa, que também retirou-se para um mosteiro. Apesar destes gestos bruscos, Conrado era muito bom e piedoso. Em 1343 chegou a Siracusa e estabeleceu-se na cidade de Noto. Escolheu como habitação uma cela ao lado da igreja do Crucifixo. A fama de sua santidade foi aumentando e comprometia a paz e o silêncio de que tanto gostava. Quando percebeu que as muitas visitas perturbavam sua vida de oração, Frei Conrado levantou o acampamento e foi humildemente para uma solitária gruta dos Pisoni, que foi depois chamada de Gruta de São Conrado. Morreu em 19 de fevereiro de 1351.
Frei Conrado foi sepultado entre as esplêndidas igrejas de Noto. Viveu 40 anos na oração e na penitência. Reflexão. São Conrado foi um homem decidido e profundamente marcado pelas ações radicais. Seu temperamento forte levou-o a abandonar a família, os bens e sua terra natal para dedicar-se à oração e à contemplação dos mistérios de Deus. Tornou-se um místico. O exemplo de São Conrado convida-nos a buscar Deus de todas as maneiras. O desapego das coisas passageiras facilita o diálogo com o Pai e abre nosso coração para a caridade fraterna com o próximo. Oração. Rezemos, caríssimos irmãos e irmãs. Meu querido Pai, celebrando hoje a memória de São Conrado, permita-nos seguir seu exemplo e buscar Deus em todos os momentos da vida. Que nossa vida seja cercada de orações e de ações amorosas em favor do próximo, sobretudo os mais abandonados. Isso pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. São Conrado de Placência, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus para todos. Na expressão hebraica, Shalom Adonai. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Acredite, Ele há de prover, Ele providenciará. No momento certo, Ele providenciará. El Shaddai, Deus onipotente, que está no céu e está no meio de nós. E agora uma expressão dita por São Paulo, apóstolo dos gentios, responsável por nossa evangelização. Ele saiu pelo mundo evangelizando, por isso nós somos cristãos. São Paulo disse, Maranatá, que significa, vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Quando ele voltar, meus irmãos e irmãs, ele nos julgará, ressuscitará os mortos, julgará os vivos também. Todos serão julgados pelas obras que fizeram. Portanto, devemos nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus está aqui. Jesus é Deus. No mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Acredite nele e na sua segunda vinda você irá para o paraíso eterno, uma vida de plena felicidade. Viveremos como anjos com Maria Santíssima, São José, São Paulo Apóstolo, São Pedro, São João, louvando a Santíssima Trindade, nosso Deus. Creia, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão e um dia nos encontraremos na vida eterna. Shalom.